Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo para todos. Pessoal, como combinado com vocês, passando aqui para fazer o resumão da nossa aula da semana, para vocês dos primeiros anos A, B, C, D, E e F da escola Flávio Rodrigues de Croatá, tá bom? Então, durante a semana que passou, nós trabalhamos a nossa disciplina de artes. Só para a gente relembrar que lá no primeiro semestre nós trabalhamos com as artes, né, artes visuais, artes grafite, artes muralista, e nós concluímos o ano letivo falando sobre a música, só a música no contexto do gênero, né? O gênero de cada música. Vocês devem ter ouvido um barulhozinho aqui, é porque eu estou fazendo impressões de alguns papéis, aí fica o barulho da máquina, certo? Mas se pode não dar certo. E nesse segundo semestre nós já iniciamos falando também sobre arte, mas quando a música ela passa a ser uma profissão, ela deixa de ser apenas um gênero musical, diferente do gênero que nós trabalhamos, o samba, o forró, o jazz, daí por diante. Então estamos falando dela agora, ela como profissão. Então, resumindo a nossa aula, passamos as profissões e os profissionais relacionados à linguagem musical. No primeiro tópico nós trabalhamos sobre o músico, que também é conhecido como o instrumentalista. Então, esse profissional se especializa na condução de um ou mais instrumentos musicais, de mesmo ou de diferentes naipes, sendo responsável pela execução da parte instrumental ou melodia da canção. Depois falamos sobre o luthier, que é o técnico responsável pelo fábrico, ou seja, pela manutenção e até mesmo pela criação de instrumentos musicais. Muitos desses profissionais eles trabalham também com a customização de instrumentos, personalizando-os por encomenda do músico. Ainda cantor em carreira solo ou como integrante de uma banda ou grupo. Neste último caso, geralmente é também conhecido como frontman ou beat leader. E ele é responsável por interpretar letras e canções, emprestando a sua voz e sentimentos à melodia. Já com relação ao preparador vocal, ele auxilia na exploração do melhor de sua técnica e timbre, ampliando as possibilidades vocais do intérprete e transmitindo preciosas técnicas em relação à execução do canto, ou seja, a projeção, a dicção, o fraseado, a modulação, a afinação e etc., né? Bem como os cuidados pessoais com o aparelho fonador, com o intuito de evitar que haja lesões, certo? Continuando aqui, nós vimos também o regente ou maestro. O regente ou maestro é aquele profissional que conduz a orquestra no âmbito erudito e popular. Ele é responsável pela ordenação dos diversos elementos e movimentos da música de forma harmoniosa, orientando os músicos na condução dos seus instrumentos. E aí, falei também para vocês que tem aí vocação, que por tudo na vida eu digo que tem que haver vocação. Se você tem vocação para ser um profissional, para exercer a profissão na música, então aí vocês perguntam, quais profissões podemos exercer após cursar uma faculdade? Muito bem, e aí se você quer ser um professor de música, o que faz um professor de música formado em música e faz um concurso público, por exemplo, para música, para professor? Ele lhe dá direito o que? Uma faculdade de professor de música? A ministrar aulas teóricas e práticas de rede municipal, rede estadual, particular, ou até mesmo em projetos sociais. Já o regente, ou seja, o maestro, ele rege a orquestra ou bandas, criando composições, melodias e arranjos, dirige grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais. Se você faz uma faculdade de produtor musical, quem é esse produtor musical? Ele é o profissional responsável por
controlar a sessão de gravação, guiar os músicos, músicos e cantores e preparar todo, né, o processo da produção. Você deve participar de todo o processo da produção. Já o pesquisador musical, ele realiza pesquisas acadêmicas de investigação e de resgate de cultura na área de música a partir de metodologias científicas e culturais. Temos também aí os desenvolvedores de instrumentos ou design de instrumentos musicais. Aquele que eu falei lá, os luthiers, que é o profissional que conserta e constrói instrumentos musicais. O cantor vocalista é o músico que canta, ou seja, usa a voz como seu instrumento musical. Aí você vai, mas preciso fazer faculdade? Não, não é preciso, mas você pode fazer uma faculdade para ser um cantor ou vocalista. Temos ainda, esse eu acho interessante, que é o musicoterapeuta, que é o profissional que se utiliza da música e de seus elementos, como ritmo, som, melodia, harmonia, para trabalhar a reabilitação física, mental e social de indivíduos ou grupos. Muito interessante essa profissão. O instrumentalista, ele integra conjuntos vocais, e instrumentais, nos quais manipula instrumentos melorrítmicos. Temos o crítico musical também. Esse é um profissional que escreve, publica em livros, jornais ou até mesmo na internet comentários sobre música impressa, apresentações, gravações e também shows musicais. Já o DJ ou disc jockey é o artista responsável por transmitir música, né, muitas vezes até mesmo de sua autoria, no rádio, na TV ou em qualquer local que se ouça música, baladas ou shows, né? O uso de tecnologia e mídias digitais permite que existam tipos diferentes de DJs que adotam estilos diferentes para atender a diferentes tipos de público. E temos o cantor de jiggling, profissional que tem conhecimento sobre música, técnica de criação de novos tons e vozes e consegue interpretar a música de uma forma que agrade ao contratante, dê o recado ao público, né? Precisa, entre outras coisas, certo? Então, pessoal, o professor de canto também, ele apresenta algumas similaridades com o ensaiador vocal e é responsável por ensinar as variadas técnicas ao aspirante a cantor, tomando por base a junção entre teoria e prática, de forma que este, em momento posterior, consiga, com autonomia, escolher a melhor técnica e estilo adequado às suas características vocais e gosto pessoal. O compositor, responsável pela criação e pelo registro da melodia e da letra de uma canção, autor de uma peça teatral. Então, esses são os principais, entre outros, né, que você pode observar no dia a dia. Então, gente, quando assistimos um concerto, um show musical ou até mesmo um festival de música, na grande maioria das vezes, nós não percebemos a enorme quantidade de profissionais necessários para a produção, seja no palco, seja nos bastidores. É importante lembrar que inúmeros profissionais se unem para nos oferecer aquelas horas de entretenimento e deleite. Às vezes você observa só o cantor que está ali na frente, mas esquece que por trás de tudo isso temos aí uma base de sustentação. Nós temos, por exemplo, o ensaiador, que é o profissional responsável pela organização ou pela condução dos ensaios de um conjunto para uma apresentação ao vivo e também para as gravações em estúdio. Nós temos o técnico de som, que é encarregado da gravação das trilhas, que depois cada músico grava aí as suas partes em separado, ele realiza a mixagem, ou seja, a fusão harmoniosa das trilhas, resultando na canção, e masterização, quando são filtrados e minimizados eventuais defeitos de gravação, como chiados, para melhorar aí a qualidade do material gravado, que o nosso aqui não tem aqui, né? No nosso vídeo não, porque é barulho do som tocando por ali. Aqui temos uma máquina
uma impressora imprimindo folhas, então não tem como tirar, fazer essa mixagem, né? O editor é responsável pela realização do registro final da partitura de um compositor e também de suas translineações. Por exemplo, traduzir para instrumentos musicais de hoje canções do período medieval, ou seja, realizar a transposição de instrumentos como o cravo, a lauda, a viola da gamba e seus correspondentes em nossos dias. O produtor organiza as sessões de gravação ao vivo e em estúdio, auxiliando aí pelo ensaiador, quando de próprio não agrega também a essa função. Então, e realiza a supervisão da mixagem e também da masterização com os técnicos de som. Ainda temos por trás os nossos arranjadores, né? O arranjador ele assina a coautoria de uma composição, sendo responsável pelos arranjos sonoros da canção, ou seja, trechos e frases musicais específicas e de efeito da melodia, como arranjo para pontes e refrão. Pode também realizar os arranjos para apenas um instrumento musical específico dentro da melodia. E, por exemplo, os arranjos para piano, flauta, em uma composição popular. O sonoplasta, né, que faz a sonoplastia, trata dos efeitos sonoros, também da inserção de canções incidentais, vinhetas, entre outros elementos sonoros durante a apresentação. O manager, profissional que trabalha diretamente gerenciando o casting de artistas de uma gravadora, ele é responsável pela contratação dos artistas, pelo lançamento de novos álbuns musicais e pelas movimentações financeiras advindas da vendagem. O agente ou empresário fica encarregado de cuidar da carreira artística, negociando shows, direitos sobre a vendagem de álbuns e exibições públicas de seus contratados. Gente, aí olha só, ainda temos ainda o conotécnico, que é o responsável de cuidar pela a parte visual e estética das apresentações em todos os efeitos especiais que surgirão durante o show, que é aquilo que aparece, né? Pirotécnica, as mudanças de cenário, tudo isso então é função do conotécnico. O coreógrafo é responsável pela assinatura de todos os cenários, ciclogramas, ramas e demais elementos cênicos de ambientação de um show. Maquiador cuida da caracterização cênica dos artistas sobre o palco. O figurinista realiza o desenho de todas as roupas e adereços corporais utilizados pelo conjunto musical. O iluminador cuida dos efeitos de luz durante toda a apresentação. E temos o roadie, trabalha cuidando diretamente das ferramentas de trabalho de cantores e músicos. Ele é responsável pela guarda e pela manutenção dos microfones, amplificadores e, sobretudo, os instrumentos musicais. E aí temos entre outros, tá certo? E aí, o que mudou na criação musical, nas produções de espetáculos, shows, festival de músicas, com o uso da tecnologia e das mídias digitais? Nós sabemos que hoje muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? Então, isso nós iremos estudar em aulas futuras. Então, eu só queria que você refletisse um pouquinho, né? Para você refletir. Talvez a música não esteja diretamente ligada à profissão que você almeja, mas estudar sobre essa linguagem é importante para ampliar conhecimentos sobre outras áreas da vida pessoal, profissional e na construção do seu projeto de vida. Tá bom, gente? Então, nessa aula nós falamos sobre profissões e profissionais relacionados à linguagem musical e o que mudou na produção de um espetáculo musical com o uso da tecnologia e das mídias digitais. Tá bom? Então, um abraço para todos. Esse foi o resumo da nossa aula da semana, quando falamos aí sobre a música como profissão. Abraço, tchau, tchau, e até a próxima.